Estamos retornando para o nosso segundo bloco do nosso Memória do Esporte, aqui na sua TV Informativo. Hoje, recebendo a visita, eu agradeço mais uma vez o Valdir Sudbrack. Nada a agradecer. Gerente da Rádio Alto Taquari por um longo tempo, um trabalho muito bonito. E ficou a pergunta, né, no fim do primeiro bloco. A Rádio Alto Taquari era uma rádio comunitária? Sem dúvida, era uma rádio comunitária e interagia muito na região. Nós tínhamos, você falou há pouco que o Quevedo cuidava da Praça de Lajeado comercialmente, mas também havia uma integração muito grande com Lajeado, com Bom Retiro, com Taquari. As festas da Laranja em Taquari todas nós cobrimos. Havia um intercâmbio com Roca Salles, com Encantado, com Arroio do Meio, Venâncio Aires e tal. O negócio, assim, havia e depois haviam correspondentes já naquele tempo. Tinha os correspondentes nessa cidade. Todas as cidades haviam já correspondentes na época, né? Que naquela época do telefone, a manivela, não era fácil fazer rádio. Nós fizemos muita coisa aí que passou por cima de problemas que haviam na época. Haviam problemas que você não conseguia superar. Hoje em dia você pega um telefone celular, vai de qualquer parte e dá um boletim para a rádio. É uma facilidade incrível. Naquele tempo você tinha que trepar num poste, puxar uma linha para baixo, fazer um fio terra e tentar a comunicação com a rádio. A rádio tinha muita transmissão externa de bailes, de baile de Kerp. As reportagens que nós fizemos, aliás, eu tenho um museu de som desses 18 anos, está comigo. Nós temos ali muita transmissão que foi feita, está gravado em fita de rolo. O pessoal nem conhece mais hoje em dia, né? Fita de rolo. O gravador, o Grundig. O gravador, e o Akai, né? Akai. Mas um som extraordinário, som magnífico. Isso dá para passar para CD, né, Valdir? Sim, nós pretendemos fazer. O problema é que nós estamos encontrando, e se alguém tiver condições de vender um aparelho desses, de rolo, grande, nós queremos adquiri-lo, porque nós de dois aparelhos fizemos um, mas este um ainda não funciona como devia funcionar. Não então, tá no ponto a gente não consegue transformar essa fita de rolo para, vamos dizer, CD ou pendrive, através do computador. Então, ali tem muita coisa. Eu tenho lá entrevista, pronunciamento. Arthur da Costa e Silva foi presidente da República, filho de Taquari, tem um pronunciamento exclusivo nacional que a Rádio Alto Taquari apresentou na época. Ernesto Geisel tem um pronunciamento exclusivo nacional que ele fez na Rádio Alto Taquari, sem querer, que a gente gravou, não era para transmitir, não transmitimos, mas eu gravei, consegui gravar. Então, coisas assim, desse estilo aí. Algumas, vamos dizer assim, algumas disputas, no bom sentido, com a rádio independente, em transmissões que a gente fazia aqui de Lajeado, em que nós conseguimos fazer melhor, superar, porque naquele tempo não era fácil. Você tinha uma linha num determinado local. E aí, o que você tinha que fazer? Puxar porque em Lajeado a linha era da rádio independente, como tinha que ser, né? Então nós tínhamos que providenciar numa outra linha, mas a gente tinha um intercâmbio muito bom com a companhia telefônica. A CRT na época. A CRT e os funcionários da CRT, aqueles que puxam um fio, tá? Aqueles eram homenageados pela Rádio Alto Taquari. No fim do ano a gente fazia uma janta para eles e suas famílias. E isto marcava para todo o ano. Qualquer coisa a gente conseguia, né? Era só chegar, olha, precisamos de uma linha em tal lugar. Não tem problema. Eles pegavam de uma linha, de um fio que estava passando no poste lá e ligavam, né, na linha. E ficava melhor do que se passasse pelos centros telefônicos da época. Fazia direto. Fazia direto para o estúdio da Rádio Alto Taquari. Então a gente transmitia muito futebol também. Muito futebol. A gente acompanhou o Estrela, acompanhou o Lajadense, acompanhou o Encantado.
Na época que não tinha o campeonato oficial aqui da primeira ou da segunda divisão, nós acompanhávamos o Roca Salles, o Concórdia de Roca Salles, time amador, que tinha na época o Volmir Massaroca, que começou lá, que acabou no Grêmio, mas tem uma história tem uma muito passagem do Lajadense Estrela. Tem uma passagem bem interessante, eu acho que não dá tempo para a gente contar isso tudo, mas foi uma época muito boa. Eu reputo isso aí de época de ouro do rádio, porque a TV estava engatinhando, né? Não existia RBS, não existia essas coisas todas aí, esses monopólios não existiam ainda. Por quê? A TV estava engatinhando, a TV fazia um programa de auditório que copiou das rádios. Surgiu primeiro, foi a TV Piratini, né? É, a Piratini. Fez novela copiando as radionovelas. Fez um monte de coisas copiando o que era feito no rádio na época e não tinha muito destaque a televisão. Vamos falar um pouco do futebol, principalmente, né? O esporte acompanhava. A Rádio Altaquari promovia praticamente festivais de futsal. Equipes de empresas da região, né? Sim, Era todo ano no aniversário da rádio. No aniversário da rádio. Tinha um torneio grande lá, aberto. Torneio de futebol de salão aberto, né? Eu me lembro, o Blajado tinha muita participação com as equipes da Orvebra, a Corsan, a CE, que foi campeão numa competição dessa. Exatamente. Nós tínhamos ali nas transmissões desses campeonatos ali, nós tínhamos um comentarista que foi juiz de direito, secretário federal da antidrogas, não sei. Foi goleiro de uma equipe de Porto Alegrense, antigamente. Como era Dr. Matias Flack. Dr. Matias Flack era o comentarista da Rádio Altaquari, né? É verdade. Dr. Matias Flack, figuraça aí. Chegava lá e se sujeitava ao horário, né? Começar a transmissão, dar as primeiras palavras, as expectativas, depois continuar comentando, no fim fazia o comentário final. Ele se realizava fazendo o comentário do futsal. Exatamente. Porque gostava realmente. Ele foi técnico do Valle, do Internacional, no futsal. Então, ele começou como goleiro do Valle. Do Valle. Valdir, no esporte, por exemplo, vamos nos fixar, a gente sabe fazer amador e coisa, tu já falou alguma coisa disso. O Lajadense e Estrela, tu comentava os jogos, né? Sim. Era comentarista. Sim. Foram alguns embates, né? Muitas boas recordações. E o clássico, eu quando cheguei em Estrela, a primeira coisa ali deu um clássico, o Terleira era o narrador. João Carlos Terleira. Depois foi jornalista político, né? Foi Porto Alegre. Fazia o editorial político da Zero Hora. Ele disse uma frase ali, que o Lajadense estava praticando futebol de esquina e tal, aquilo deu um bafafá, uma confusão danada. O pessoal da Rádio Independente foi para cima e tal, e vai explicação para lá e para cá. Retransmitimos o jogo de novo. Mas isso fazia parte do esquema, né? Fazia parte. Era a rivalidade que estava aí ainda muito acelerada na época. Mas não era assim como antigamente. Antigamente o pessoal passava nada do Rio Taquari. Esse tempo tu não passou lá em Estrela, Não. O pessoal pergunta para mim, você era muito jovem. Eu estou com quase 70 anos, você era muito mas jovem. Eu não passei por isso aí. Não. Aquilo era anterior. Eu ia morrer afogado porque eu não sabia nadar, né? Fui aprender a nadar com quase 30 anos já. Pois é, né? Mas a rivalidade era uma coisa eu acho isso muito salutar, muito bom. Os dois times só sobreviviam na época por causa da rivalidade. O Estrela hoje não tem condição de reagir à situação que está, vendo o Lajadense crescer? Eu acho que deveria, né? Eu sou um dos que acham que deveria reagir, que deveria... Tu está envolvido ainda lá nas festas de ex-jogadores, convidados, pessoal de esporte, das emissoras de rádio, jornal, participam. Tem uma festa muito boa, nós realizamos a segunda em novembro do ano passado, né? Voltaremos a fazer, então estamos homenageando os ex-atletas, os ex-dirigentes. Eu acho isso muito interessante, você deixar uma marca
de agradecimento àqueles que realmente trabalharam, aquele pessoal se dedicou toda uma vida ao Estrela, no caso, né? Que completou 90 anos em novembro do ano passado. Então, eu acho isso muito interessante. E agora, voltar... 80 anos. 80 anos, desculpe. 90 anos foi... Mas senão vou ficar 10 anos mais velho também. Não, deixa, vamos baixar. Aí, então, o que está acontecendo? Eu não sei, eu acho que dizem, eu estou fora disso há muito tempo, que é muito caro. Eu sei que é muito caro. O Lajadense provavelmente há de dizer isso também, os diretores. É o que o pessoal fala. Que custa muito, é muito custoso. O futebol está muito inflacionado. O futebol está muito inflacionado e tal. Então, eu não sei até que ponto isso poderia se tornar uma realidade no futuro, um futuro breve agora. O Lajadense já está aí, só faltaria o Estrela, mas não, eu não sei. Eu confesso que eu não. O pessoal de Estrela trabalha com categoria de base, coisa lá, disputa campeonatos estaduais, regionais, coisa. De olho nos jogadores que estão aparecendo, a gurizada que de repente tem condições de ser negociada com times maiores. E o futebol em si, todo ele, vamos deixar o Estrela de lado. O futebol profissional hoje inflacionou, o jogador médio ganha um monte demais de dinheiro, o jogador bom fica rico, ligeiro, como é que é o negócio? O jogador bom, mas acontece que poucos são bons. Né? Os médios também enriquecem ligeiro? Os médios também, então, mas acontece o seguinte, inflacionou demais. Está fora da realidade? Está fora da realidade. Pô, o Grêmio Internacional aqui, um jogador ganhando 300 mil por mês, 300 mil reais é dinheiro. 400, 500, 600. Então, 600. pelo amor de Deus, isso aí é inflacionar o futebol. E o pior de tudo isso é que apenas alguns chegam lá. Esses que nós estamos citando aqui, esses números, é para meia dúzia de jogadores. Então, o que acontece? Todo mundo quer chegar lá, mas poucos chegam e... Está aí, está tudo inflacionado, não tem mais como os clubes se livrarem dessa taxa que se eleva todos os anos. Tem jogador no Come e Dorme ali ganhando 150, 200 mil reais. Está uma loucura. Hoje o maior negócio do mundo é o futebol, né? O maior negócio do mundo. E com relação... Onde o dinheiro gira... E vai chegar aí a Copa do Mundo, né? E o Brasil fazendo jogos com times que não tem nenhuma categoria, não tem nenhuma condição de dar ao Brasil aquela oportunidade de melhorar. E eu acho que o nosso técnico, embora sendo gaúcho, é um prazer para a gente, uma satisfação, não está com nada, ele tá muito político também. Tá? Ele disse que vai ganhar a Copa do Mundo. Sim, falou, agora essa semana. Claro, como é que o técnico vai dizer que vai perder a Copa do Mundo? Não dá, né? Ele tem que dizer que vai ganhar. Né? Agora, se vai, eu não sei. Porque como está a situação... Está difícil, né, mano? Ronaldinho Gaúcho como... Referência de uma seleção brasileira, isso é piada. Eu considero isso aí uma piada. O Ronaldinho está indo para a curva descendente, está acentuado. Valdir, a gente podia ficar falando, aumentaram o tempo, muito obrigado à direção que aumentou o nosso espaço, mas nós temos que encerrar. Infelizmente... Mais uma vez, Valdir, obrigado por ter vindo. Eu agradeço. Eu sei que tu passou algumas dificuldades particulares aí, perdendo a tua companheira de sempre, aquela grande amiga também da gente, né? Uma pessoa fabulosa, mas a vida continua. A vida, infelizmente... Lá em cima ela está torcendo por ti, Valdir. Sem dúvida, eu tenho absoluta certeza disso. Valeu. Muito obrigado por ter vindo. Abraço. E você, amigo que está aí na audiência, muito obrigado por ter nos dado a honra da sua sintonia. E o Valdir Sudbrak, Valdir Reni Sudbrak, fica na nossa memória do esporte.